Fala galera, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Estão se cuidando? Tudo certinho? Bom, aqui está o professor Matheus, de Química, Xiru. Então, tô aqui para dar uma adiantada nesses conhecimentos aí e passar umas coisinhas que eu queria falar com vocês um pouco, pra gente terminar de vez isso aí, beleza? Se a gente começar, a gente tem o nosso slide aqui e a gente começa em funções inorgânicas, galera. Que parte? Já vimos ácido, já vimos base, já vimos sal, já vimos o comecinho de óxido que a gente estava voltando, beleza? E agora a gente vai para a última parte, que é a parte de reações com óxidos, beleza? Então, continuando, o que era importante para a gente? Então, ó, primeira coisa, por que a gente tem que aprender sobre os óxidos? Lembra disso? A gente comentou, mas já faz um tempinho, teve toda essa coisa de coronavírus, então, ó, por que é importante a gente saber sobre os óxidos? Primeiro, porque a gente tem a água. Pô, a água, ela é um óxido, conforme a gente já tinha visto. Então aqui está a água pra gente, certo? Então, a água é um dos principais óxidos que tem. Se a água é uma das coisas mais abundantes que a gente tem na Terra, a gente tem que estudar sobre ela, a gente tem que estudar sobre a espécie dela. Além disso, a gente tem o CO2, que tem várias aplicações sobre ele, certo? Desde refrigerante, gaseificação, gelo seco, até como a gente inspirar ele na respiração, beleza? Além disso, lá no canto tem a ferrugem, então os metais enferrujando, reações com oxigênio e vapor de água, certo? Formam óxidos, beleza? No caso ali, a ferrugem é o óxido de ferro, certo? Água oxigenada, que você vai lá, descolore o cabelo, não tem nada para fazer na quarentena, descolore o cabelo, você está usando um peróxido, mas não deixa de ser a funçãozinha do óxido. Você tem vários gases ali provenientes de queima nas indústrias, que tem vários óxidos que vão causar um fenômeno lá no final que eu vou comentar com vocês. Então assim, galera, além de N2O, gás do riso, tem óxido de zinco que faz pomada para dentista e etc. Superóxido de zinco. Então assim, tem várias aplicações dos óxidos no nosso dia a dia. E a gente está aqui para estudar eles, certo? Então a gente já viu nomenclatura, a gente já viu a gente já viu as fórmulas, a gente já dividiu em iônico, já dividiu em covalente ou molecular. Tudo isso você tem no seu caderninho aí, beleza? Então a gente vai continuar a partir daí. Então se você quiser, eu dou 5 segundinhos para você abrir seu caderno. Pronto. Então, ó, se a gente continuar, primeira coisa, classificação dos óxidos. O que a gente precisa saber sobre ele? Além dele ser classificado em iônico e covalente, que a gente já viu, ele pode ser classificado de acordo com reações que ele possa vir a fazer, certo? Então eles são classificados, primeiro, de acordo com a reação dele em água, então em meio aquoso, e segundo, em relação ao comportamento que ele tem, ou com um ácido ou com uma base, beleza? Então a gente tem que sempre estar de olho nesse tipo de reações que na verdade é aí que a gente vai conseguir classificar ele dentre essas aqui. Beleza? Então, tem óxidos que são óxidos básicos, óxidos ácidos, não oxiácidos, óxidos ácidos. Beleza? Óxidos anfóteros, neutros e os duplos. Beleza? Então, isso é decorrente dessas reações, tanto com água quanto com ácido base. Beleza? Sim. Continuando. Galera, primeiro de todos, óxido-ácidos. Como que isso funciona? Galera, são caracterizados por, primeiro, todo óxido ácido, ele é covalente, ele é molecular, ele só é formado por ametal, beleza? Segunda coisa, alguns exemplos deles são os que a gente mais conhece geralmente, beleza? Então você tem o CO2, você tem o SO2, você tem o N2O5, que vai ser um gás que vai decorrer do ácido nítrico, que a gente já vai ver, beleza? SO3, um dos principais componentes da chuva ácida, certo? Então a gente vai vendo isso conforme for o tempo. Mas lembra que os óxidos ácidos são covalentes, são só ametais, beleza? Isso é importante para a gente lembrar que ácidos em si também só tem ametais, beleza? Galera, alguns dos gases que a gente libera em indústria, que é aquela imagem lá do começo, tem os gases que a gente vê como gases oxiácidos, beleza? Tem eles aqui, que são gases que vão formar isso aqui, ó. Vão formar ácidos. Então a gente tem que a reação dos oxiácidos são dos oxiácidos, beleza? Mais a água formando um ácido. Então todo óxido que é ácido, ele reage com água e forma um ácido,
beleza? Aí tá o nome dele. Então, dióxido ácido, ele reage com a água e ele forma um ácido, beleza? Agora, se ele reagir com uma base, bom, se ele reage com água e tem característica de ácido, então ele consegue reagir com uma base. E sempre lembra lá que um ácido reagia com uma base, a gente formava sempre sal e água, beleza? Lembra disso? Sal e água? Então aqui não vai ser diferente. Não é um ácido, mas é um óxido que tem característica ácida, certo? Porque quando ele reage com água, ele forma um ácido, beleza? Então, só para deixar de exemplinho para vocês, lembra desse detalhe aqui, ó. Se ele faz a reação com água e ele forma um ácido, é claro que ele tem que ter o pH menor que 7. Beleza? Lembra escalinha de pH, o que é mais ácido, o que é mais básico, aquele negócio de pingar aquela fenolftalina e ficar rosa, não ficar rosa. Lembra mais ou menos disso? Então, o pH dele vai ser baixo, vai ser menor que 7, porque é característica de ácido. Beleza? Além disso, você tem os exemplos, ó, SO2. O SO2 ele reage com a água e forma o ácido, esse não é o sulfúrico, esse é o sulfuroso, beleza? Então ele forma o ácido sulfuroso. Então você tem o óxido reagindo com água, formando o ácido. Então ele é um óxido ácido, beleza? Sim. Agora, o SO2, como funciona? Quando ele reage com a base, olha que ele forma, ó, um sal, lembra, começa com qualquer coisa, termina com qualquer coisa. E ele forma a água, beleza? Então você tem lá um óxido ácido reagindo com uma base, formando um sal e formando água, beleza? Então, sem segredo nenhum, você tem que lembrar dessa tabelinha aqui. E para ser um óxido ácido, eu preciso reagir com água e formar um ácido. E se eu reagir com uma base, eu formo sal e água. Fechou? Sim. Continuando. Então, ó, tenho demonstrado para você um ácido e um sal. Lembra desses detalhes. Galera, os óxidos ácidos também podem ser chamados de anidridos. Essa é uma palavra que geralmente a gente escuta e esquece. Escuta e esquece. Então, assim, o que a gente precisa lembrar disso aqui? Eles podem ser obtidos e todo óxido ácido, ele pode ser obtido pela eliminação total dos hidrogênios, certo? Só que na forma de água. Então a gente chama de desidratação, claro, certo? Como funciona isso aqui? Ó, vou mostrar para vocês num programinha aqui. Se a gente pegar aqui, por exemplo, vamos pegar o H2, cadê? H2CO3. Então vamos pegar o H2CO3. Fórmula estrutural dele a gente precisa saber montar, certo? Fórmula estrutural dele é o C dupla O OH, ele tem uma dativa aqui embaixo, beleza? Sim, e ele também tem, bom, H2CO3, ele tem um Hzinho aqui. Fechou? Sim. Então, como que a gente vai fazer isso? Galera, lembra que esse hidrogênio que está grudado no carbono aqui, ele vai ter que sair. Beleza? Esse OH, ele vai ter que sair. Se você olhar, se eu juntar esse H com esse OH, eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Isso aqui vai formar uma... Conhece? Uma água. Beleza? Além disso, ele vai fazer o quê? Olha o que sobrou. Sobrou C dupla O e o Ozinho embaixo. Galera, o que era isso aqui? Isso aqui é o CO2. Beleza? Então a gente tirou uma molécula de água desse ácido e ele virou o óxido ácido. Beleza? E enquanto a gente não tirar de todos, a gente não consegue chegar no óxido ácido. Beleza? Então, ó, caso tenha um probleminha do tipo, fui lá fazer, beleza, professor, deu tudo certo. Bom, então, outro exemplo, se eu quiser fazer outro exemplo. Então, ó, se eu quiser pegar o HNO3, então, ó, HNO3. Se eu pegar ele, galera,
e eu continuar, na hora que eu for desenhar o HNO3, o desenho dele é assim, ó. Ele é o N, dupla O, OH, e ele tem uma dativa aqui, beleza? Só que acontece, se eu tentar tirar uma água dele, presta atenção, ó, se eu tentar pegar essa água, pô, eu tenho 2 hidrogênios nele, se eu olhar na fórmula mesmo eu só tenho 1, beleza? Então, por exemplo, se eu quisesse fazer o anidrido desse ácido, eu teria que usar 2 moléculas dele, beleza? Então ficaria isso aqui, certo? E daí sim daria para eu tirar, eu pegaria o OH do primeiro, o H do segundo, certo? E daí eu tiraria essa água. O que sobrou, galera? Então, além de eu pegar e tirar a água, sobra 2 nitrogênios, N2. 2, 3, 4, 5 oxigênios. Então eu formo o N2O5, beleza? E eu consigo fazer isso com todos os óxidos ácidos. Eu pego o ácido, tiro uma água dele e transformo no óxido ácido, beleza? Desculpa a enrolação, é muito novo esse negócio de mexer em caneta e não sei o que. Então, perdoa, mas essa é a ideia, beleza? A gente continuando, então, voltei aqui, oi. Então, ó, se a gente continuar, a gente vai para óxidos básicos. Galera, óxidos básicos é a mesma ideia dos ácidos, beleza? Você vai ver que quando o óxido ácido reagia, ele formava ácido. Aqui vai ser o contrário. Quando ele reagia com base, ele formava sal e água. Aqui vai ser o contrário, beleza? E também vai ser o contrário da característica. Então, primeira coisa, eles são iônicos, certo? Eles têm um metal mais oxigênio, beleza? E geralmente esse metal é carga mais 1 ou carga mais 2, beleza? Então, ou carga 1 ou carga 2, geralmente. Galera, aqui tem alguns exemplos que a gente já viu na nomenclatura: óxido de sódio, óxido de bário, óxido de cálcio, por aí vai, beleza? E claro, ele também é resultante da desidratação das bases, fechado? Só que das bases é mais facilzinho da gente fazer, beleza? Então, a mesma ideia do ácido, você vai montar a base e você vai desidratar, fechou? Vai tirar uma aguinha dali, certo? E aqui a gente tem um exemplo do dia a dia. A maioria das queimas que a gente faz, cigarro, carvão, se a gente pingar uma gotinha de fenolftaleína, lembra aquele negócio que se pega a base e fica rosa? E a gente pingar sobre essa cinza, a gente vai ver que ela vai ficar rosa, porque ali tem o K2O, ela tem o óxido de potássio, beleza? Esse óxido de potássio ele é um óxido básico, beleza? Base em contato com fenolftaleína gera uma solução rosa, beleza? Então ela teria o óxido, reagiria com a água que tem na própria fenolftaleína, porque é em solução aquosa, e ela formaria essa base que deixaria rosa, beleza? Continuando, aqui a gente tem a nossa formulinha de novo. Então lembra, era ácido com água formava ácido. Agora é óxido básico com água forma base, beleza? Se eu reagia o óxido ácido com base e dava sal e água, o óxido básico eu vou reagir ele com ácido e vai continuar dando sal e água. Sir, por quê? Porque você tinha ácido mais base, sal e água. Óxido ácido mais base, sal e água. Óxido básico mais ácido, sal e água. Segue a mesma linha, beleza? Lembra que se o pH no óxido ácido é menor que 7, o pH no óxido básico reagir com água não forma base, então ele fica maior que 7, beleza? Os exemplos a gente tem aqui, então óxido de sódio reagindo com a água, formando hidróxido de sódio, uma base, termina com OH, e a gente tem o óxido de sódio reagindo com ácido sulfúrico, formando um sal. Lembra, começa com qualquer coisa, termina com qualquer coisa, é um sal. E além disso a gente tem a água, beleza? Então, óxido básico mais ácido, sal e água. Fechou? Aqui a gente tem a conformaçãozinha,
Beleza? Bonitinha essa programação. De nada, certo? E a gente tem a formação tanto da base com água, quanto do sal com ácido. Fechou? Galera, óxidos anfóteros. Talvez esse nominho seja um pouquinho diferente para vocês. Beleza? Mas óxidos anfóteros, primeiro, eles não vão reagir com água. Então esquece água com eles. Beleza? Mas eles reagem tanto com ácido quanto com base. Beleza? Mas, senhor, ele é ácido ou ele é básico? Ele é óxido ácido ou óxido básico? Ele não é nenhum dos dois. Ou melhor, ele é os dois. Ele reage com ácido como se fosse um óxido básico e ele reage com base como se ele fosse um óxido ácido. Nossa, senhor, confuso. Ó. Então, ó, primeira coisa, ele não reage com água. É bom a gente lembrar isso. Fechou? E qualquer reação que tenha com eles formam sal e água, beleza? Então, o óxido anfótero, se a gente olhar no exemplo aqui, ó, a gente tem na formulinha que o anfótero, se ele reagir com ácido, ele forma sal e água. Ou seja, ele faz um papel de óxido básico. Se ele reagir com a base, ele também forma sal e água. Então, nesse caso, ele faz o papel de óxido ácido. Então, ele consegue fazer os dois papéis, beleza? Os dois principais, que são os óxidos anfóteros, é o óxido de zinco e o óxido de alumínio. Beleza? A maioria dos óxidos que formam óxidos iônicos com NOx variável, lembra ferro, estanho, lembra deles? Mais ou menos, chumbo. Então eles são óxidos que geralmente são anfóteros, que funcionam para os dois. Beleza? Então, ó, exemplo de óxido anfótero com ácido. Eu vou dar dos dois principais. Óxido de zinco mais ácido clorídrico dá um sal e água. Beleza? Cloreto de zinco e água. Agora, o alumínio, óxido de alumínio, reage com 6 mols de HCl, 6 moléculas de HCl, e forma cloreto de alumínio. Beleza? Também é um sal e também forma água. Beleza? Agora, continuando, então além de formar sal e água, a gente tem, lembra que agora a gente reage com uma base. Pô, NaOH, nossa base clássica, ó, Zn, ó, óxido de zinco mais hidróxido de sódio, forma isso aqui, ó. Lembra que isso era isso aqui? Isso aqui era um sal duplo. Sal duplo. Beleza? Que a gente já viu a classificação. É lá em sais. Então, ó, você tem 2 cátions e o oxigênio de ânion. Beleza? Então, você forma um sal duplo. Você junta o Na com o zinco. Beleza? Não deixa de ser sal. Senhor, mas não é óxido. Calma, filho. Óxido tem que ter 2 elementos. Lembra disso? 2. Aqui eu tenho Na, eu tenho Zn e eu tenho O. Beleza? Não adianta só terminar em O. Tem que ter só 2 elementos. Beleza? Então, se a gente olhar no alumínio, é a mesma coisa. O óxido de alumínio reage com hidróxido de sódio e forma esse sal. Beleza? Na é o cátion, Al é o cátion e o O é o ânion. Eu tenho 2 cátions, um ânion, é um sal duplo misto de novo. Beleza? Então lembra, o óxido anfótero ele forma sal independente do que seja. Só que com ácido ele forma um sal normal. Com base ele forma um sal duplo. Fechou? Entendido? Se não, pausa, volta e vê de novo, hein? Então, ó, você tem o sal e a água e você tem a formação de um sal duplo ou um sal misto. Beleza? Sim? Espero que sim. Continuando, galera. Isso aqui é o resumo de modo geral em relação à tabela periódica. Beleza? Então a gente tem que os óxidos ácidos, depois vocês olham, mas que tem S, que tem N, que tem C, tá nessa região aqui, ó. Beleza? Certo? Que tem cloro. Os óxidos básicos, como é NOx mais 1 e mais 2, família 1A e família 2A, em grande maioria. Beleza? E os óxidos anfóteros estão mais aqui no meio, mais aqui nessa região. Beleza? Ferro, chumbo está um pouquinho mais para cá. Beleza? Então você tem isso de modo geral. Fechado? Beleza? Bom, continuando. Galera, óxidos neutros. Se aparecer esse, é o que a gente comemora, certo? Porque, galera, um óxido neutro, eles não reagem. Beleza? Nem com água, nem com ácido, nem com base. Então, primeira coisa, também podem ser chamados de inertes ou indiferentes. Pô, parece um nome justo, indiferentes. Neutro, inerte, não mexe com ninguém. Beleza? Então, de novo, são óxidos covalentes formados por orbitais e são esses três aqui.
beleza? Então não reage com água, nem com ácido, nem com base, nem a pau, beleza? Então, ó, você tem o monóxido de carbono, você tem o monóxido de nitrogênio e o monóxido de dinitrogênio. São só esses três, beleza? Esses três não reagem com ácido, nem com base e nem com água. Fechado? Sim. Então, ó, lembra disso, por favor. Um exemplo desse óxido, esse N2O é o óxido nitroso, beleza? Carinhosamente chama de óxido nitroso, certo? Ele é usado como anestésico para cirurgia, beleza? Isso é o que há muito tempo o pessoal usou como gás do riso. Foi descoberto assim, inclusive. Era aquele gás que você inalava e você não conseguia parar de rir, beleza? Que o pessoal usava muito isso antigamente, certo? E daí foi descoberta a propriedade anestésica dele, beleza? Então daí a gente conseguiu trazer mais para esse lado da medicina para ser adotado para cirurgias. Fechou? Então, ó, lembra desses nominhos, o nítrico e o nitroso, mas lembra mais que eles sim são os óxidos neutros. Beleza? Galera, ó, guarda isso aqui, hein? Não reage, nem com água, nem com ácido, nem com base. Já falei isso umas 18 vezes já. Beleza? Continuando, a gente já comentou os óxidos duplos, beleza? Também chamados de mistos ou salinos. E galera, eles precisam ter isso aqui, beleza? Eles precisam ter essa fórmula aqui. Fechado? Beleza? Então, ó, o que é um óxido duplo? Óxido duplo é um composto no qual temos 3 átomos de um metal e 4 de oxigênio. Ou seja, ele tem uma fórmula definida. Ele precisa ter essa fórmula. Beleza? Então, ó, tem que ser o metal que for 3 e o O4. Beleza? Então, ó, isso é importante. Os óxidos duplos são formados por 2 óxidos diferentes do mesmo elemento. Então, eu vou pegar 2 óxidos e eles vão existir em quantidades para formar esse óxido novo. Beleza? E ele tem que formar, ó, um metal que apresenta a capacidade de formar 2 ou mais cátions. Beleza? Então, eu preciso formar 2 cátions. Então, eu preciso ter o NOx variável. Beleza? Exemplos. Então, eu tenho o ferro, o chumbo e o estanho, que são os principais. Aqui você tem os íons deles. Beleza? Então, com o NOx variável. E aqui eu tenho um exemplo de um óxido duplo. Fechado? Lembra que é diferente de sal duplo, hein? Óxido duplo é outra coisa. Então, você tem o óxido de ferro, 2, o óxido de ferro, 3. Se eu somar os dois, eu chego no Fe3O4. Pera. 3, 4, 3, 4. Beleza? Então, isso é um óxido duplo. Se eu pegar o de chumbo, se eu somasse sem o 2, galera, se não existisse o 2, tampo o 2 ali, você não chegaria no 3 e 4. Se você não chegar no 3 e 4, ele ainda não é um sal duplo. Beleza? Então eu preciso do 2 aqui para balancear isso e sair certinho. Fechado? Senão não vai dar certo. Então tem esse feeling de precisar ou não. O de cima, por exemplo, não precisou. Beleza? Mas 3 e 4 é um sal duplo. Fechado? E aqui a gente tem um exemplo de sal duplo, que é o Fe3O4, a magnetita. Então todas as propriedades ferromagnéticas que vocês veem em física um pouquinho acho que mais para frente ou já viram, certo? Então tem todas as propriedades ferromagnéticas e ele é um puto exemplo de óxido duplo. Beleza? A magnetita, ela tem uma parte de óxido de ferro 2 e uma parte de óxido de ferro 3. Fechado? Então, ó, só esse detalhinho. Nomenclatura. A gente viu que ele é de metal mais O. Só que a nomenclatura dele é de óxido molecular. Então é aquele que você precisa dar o nome em tudo. Professor, como assim? Nome em tudo? Então, ó, Fe3O4, tetróxido de triferro. Por quê? Porque eu tenho 4 oxigênios e 3 ferros. De baixo é a mesma coisa, beleza? Então eu tenho o tetróxido O4 de trichumbo, 3 chumbos, beleza? E aí eu vou mostrar para vocês como que forma isso. Os óxidos duplos eles reagem com os ácidos, porque lembra, eles são de metais, então eles reagem com o ácido, produzindo 2 sais e água. Galera, por que 2 sais? Porque pensa, se eu tinha o óxido de ferro 2, o FeO, e eu reagir com um ácido, eu formo um sal. Beleza? Sim, porque ele era um óxido básico. Se eu pegar o Fe2O3 e reagir com um ácido, eu também formo um sal. Então eu tenho cada um deles formando 2 sais diferentes.
Se eu somar esses dois e chegar na magnetita, né, Fe3O4, eu vou ter a formação desses dois sais. Eu não somo eles, são coisas diferentes, certo? Então, ó, quando eu olho, eu tenho a magnetita reagindo com o ácido, formando dois sais diferentes, beleza? Então, ó, eu tenho essa formação desses dois sais. Então, lembra que se ele é duplo, ele forma o dobro de sal. Fechou? Sim. Então, galera, por essa aula é isso. Espero que vocês tenham gostado. Isso tudo é muito novo também para mim. Então, espero que vocês estejam gostando, que vocês gostem. E se tiver que ficar desse jeito, eu espero agradar vocês da melhor forma possível, assim como presencialmente. Beleza? Um beijo no coração de vocês. Se cuidem, fiquem em casa. Beleza? Que vai dar tudo certo. Logo a gente está de volta. Saudade de vocês. Um grande abraço. E até a próxima.